Alan, o que Barbie e Ferrari têm em comum? Tirando o fato de eu nunca ter tido nenhum dos dois, eu não sei o que tem em comum. Na verdade, nada. Isso porque a Mattel simplesmente desistiu de voltar a crescer em 2025. O motivo, segundo eles, é o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas sobre brinquedos importados. Já por outro lado, os resultados financeiros da Ferrari subiram no primeiro trimestre. Por incrível que pareça, o fabricante vendeu mais de seus supercarros mais caros e viu que a demanda por personalização cresceu. A empresa disse na terça-feira que a receita líquida subiu 13% para 1,79 bilhão de euros, em relação ao ano anterior. Pois é, hoje a gente vai analisar o reporte dessas duas empresas e entender como as tarifas de Donald Trump geram impactos diferentes em alguns setores. Você era tipo de garoto que tinha muitas Barbies? Eu amava uma Barbie, uma Suzy, mas eu gostava mais de uma Polly. Mas eu amava as roupinhas da Polly, eu perdia tudo, mas era incrível. E você tinha Hot Wheels, imagina. Eu tinha uma maleta de Hot Wheels. Eu lembro que eu fui na Americanas no meu aniversário, aí eu ganhei, sei lá, uns 7 carrinhos ou 10, aí eu ganhei uma maletinha de plástico. Nossa, fiquei muito feliz. Eu tenho até hoje a maleta. É mesmo? Todos os carrinhos. E eles tinham uns loopings também, né? As pistas, né? Eu tive a do tubarão. Mas o meu sonho era até a do gorila, já viu? Não. Não? Nossa, era gigante, ó. Tinha um loop assim, tinha um gorila no meio que ficava batendo palma pra aceitar o carrinho. Isso era muito bom. Eu tinha um vizinho da frente que tinha essa pista. Aí ele me deixou brincar umas 2 vezes. Mas só. E Dayara, o que Barbie e Bolívia têm em comum? Você sabe? Eu não faço ideia. Eu nunca estive na Bolívia, mas Barbie eu já tive. Posso dizer isso. A resposta também é nada. Mas olha que interessante essa história da Bloomberg News. Olha, aparentemente um milionário boliviano tá com a missão de tirar a esquerda da presidência lá do país. O bilionário Marcelo Claure diz que tá pronto para usar seu poder financeiro para derrotar o Partido Socialista do poder e instalar um presidente pró-mercado nas eleições desse ano. O país, para você ter uma ideia, ele enfrenta a sua pior crise econômica em décadas, com inflação em alta e a crescente escassez de combustível afetando a vida cotidiana. E Claure, inclusive, acredita que a votação de agosto é a melhor oportunidade em anos para eleger um governo favorável aos negócios. Claure ele ficou obcecado com a ideia de que pode recompor a política do país, embora não tenha pisado na Bolívia em mais de 1 ano. Isso por causa do medo das ameaças de morte que ele diz ter recebido via WhatsApp e preocupado que o governo atual possa também tentar prender ele por causa do seu ativismo. Então bora entender essa história do bilionário boliviano e entender quais são as chances da Bolívia se desprender da esquerda. Antes de começar, só um lembrete de que você pode seguir o nosso podcast, caso você não tenha seguido, e você pode também avaliar ele. No Spotify tem aquela estrelinha de avaliação, aí você pode clicar lá e avaliar nosso podcast. Se você puder dar uma nota boa, de preferência, agradeceria demais. Bora pro episódio. Então bora falar de Ferrari, que me lembra muito a franquia de filmes Velozes e Furiosos. Você já assistiu, Alan? Eu assisti o 10 no cinema, mas eu nunca assisti outro. Você já assistiu? Eu tô revendo agora, porque eu não vi todos, né? Aí eu tô revendo e tá sendo quase uma experiência antropológica, assim. Mas, bom, tudo isso me fez lembrar que a Ferrari teve um bom começo de ano e viu seus lucros crescerem no primeiro trimestre. Isso aconteceu porque a empresa vendeu mais carros caríssimos e também porque mais clientes pediram personalizações. Ou seja, deixaram seus modelos com toque único. A receita total da Ferrari subiu 13% em comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a 1,79 bilhão de euros. Isso foi impulsionado principalmente pelas maiores vendas na Europa e nas Américas. O lucro operacional da empresa, que também é chamado de EBITDA, também subiu 15%. E os dois números ficaram bem próximos ali do que os analistas do mercado já esperavam. Enquanto outras montadoras estão enfrentando problemas com queda nas vendas e taxas extras impostas pelos Estados Unidos, a Ferrari está conseguindo se sair melhor que a maioria, quem diria. E a empresa, olha só, diz que continua confiante nas metas que traçou para o ano. Hoje, para vocês terem uma ideia, 1 em cada 4 carros da Ferrari é vendido nos Estados Unidos, o maior mercado da marca. Em março, a empresa anunciou que vai aumentar em até 10% o preço de alguns modelos do país, como forma de compensar as tarifas aplicadas pelo governo Trump. No total, os embarques de carros da Ferrari cresceram 1% no trimestre, mas as vendas na China continental continuam caindo. Dessa vez, a queda foi de 25%.
Isso acontece porque os consumidores locais estão comprando menos carros de luxo de marcas ocidentais. No final do ano passado, a queda por lá já tinha sido de 21%. Mas olha, apesar disso tudo, a Ferrari não depende tanto do mercado chinês quanto outras montadoras. Apenas 10% de seus carros são enviados lá para a China. Isso porque as taxas cobradas no país acabam reduzindo o lucro da empresa. Olha, mas mesmo assim, o presidente da Ferrari, o Benedetto Vigna, que é um nome digno de Velozes e Furiosos também, não é? Realmente. Ele disse no início do ano que a empresa pode repensar esse limite, já que há uma demanda crescente por carros elétricos de luxo lá no país. E agora vamos pro lado não tão feliz dessa história, o lado da Barbie, da Mattel, enfim, a fabricante de brinquedos Hot Wheels, que a gente comentou mais cedo. A empresa desistiu de sua previsão de que voltaria a crescer em 2025. E o motivo? Bom, é o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas sobre brinquedos importados, o que pode aumentar os custos da companhia. Apesar de ter apresentado resultados melhores do que o esperado nos primeiros 3 meses do ano, a Mattel disse que está pausando, entre aspas, suas metas para o ano inteiro. Em fevereiro, ela havia prometido que as vendas voltariam a crescer até 3% em 2025, depois de 3 anos estagnadas ou em queda. Ela também previa aumento dos lucros. Só que agora, com as incertezas sobre as tarifas e também o cenário econômico global, a empresa preferiu adotar cautela. Mas por que será que a Mattel está sendo tão impactada por essas tarifas? Olha, apesar de tudo, a Mattel ainda fabrica menos de 40% dos seus brinquedos lá na China, o país que foi atingido por uma tarifa de 145% nas exportações para os Estados Unidos, isso sob a política de Trump. Em entrevista, o CEO da Mattel, Ynon Kreiz, diz que apoia o esforço da Associação de Brinquedos dos Estados Unidos para tentar barrar essas tarifas. Ou seja, Mattel e a Associação unidos contra essas taxas extras aí. Segundo ele, a empresa já está se mexendo para evitar esses prejuízos. Eles aumentaram sua meta de economia de custos de 60 milhões de dólares para 80 milhões até 2025, está diversificando também onde seus produtos são fabricados e também vai subir o preço de alguns brinquedos. Durante uma conversa com investidores, o diretor financeiro Anthony Di Silvestro explicou que se as tarifas forem mantidas, os custos extras para a empresa podem chegar a 270 milhões de dólares só nesse ano. Mas a Mattel acredita que vai conseguir compensar esse valor com as medidas que está tomando. A empresa também informou que até 2026 quer que menos de 15% dos brinquedos vendidos nos Estados Unidos venham da China. E até 2027 esse número deve cair para menos de 10%. Ou seja, a meta aí de Trump tá dando certo, pelo menos para a Mattel. Enquanto isso, Trump minimizou o impacto das tarifas. Como sempre, né? Segundo ele, a China ganhou $1 trilhão vendendo coisas para os Estados Unidos. Muitas delas, nas palavras dele, desnecessárias. Em uma reunião recente, ele chegou a dizer, abre aspas, talvez as crianças tenham 2 bonecas em vez de 30. E talvez essas 2 custem um pouco mais. Tá tudo bem. Além dos brinquedos, a Mattel também tá apostando no mundo do entretenimento. Depois do sucesso do filme da Barbie, em 2023, a empresa quer lançar mais produções de cinema e TV baseadas em suas marcas. O próximo grande filme será Masters of the Universe, com lançamento previsto para 2026 pela Amazon. Masters of the Universe é a franquia do He-Man, né? Não faço ideia. Olha, mas a questão é que essa estratégia ela também pode ser afetada por Trump, que agora fala em aplicar uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos fora dos Estados Unidos. Então, se você acha que a Mattel estava se livrando porque está investindo em entretenimento, não tá, porque também tem tarifa nos filmes. Pois é. E olha, caso você não saiba, boa parte do filme da Barbie foi gravada lá no Reino Unido, o que hoje poderia trazer bastante problema. Para Kreiz, o CEO da Mattel, o ideal seria encontrar um equilíbrio, ou seja, manter os custos das produções sob controle, mas também fortalecer a indústria de cinema dentro dos Estados Unidos. Ele diz que Hollywood é o centro global da produção de conteúdo e todos querem que ela continue forte. O bilionário Marcelo Claro quer entrar com força total na eleição presidencial da Bolívia, e ele está disposto a gastar muito para isso. Abre aspas, vou usar tudo que tenho, tecnologia, dinheiro e minha voz, disse ele à Bloomberg News em uma rara entrevista em Nova York. Claro acredita que, se outro presidente de esquerda for eleito, o país pode acabar seguindo o caminho da Venezuela e mergulhar em uma crise econômica e levar muitos a deixarem o país. Nos últimos anos, a Bolívia foi dominada pelo Partido Socialista MAS, que elegeu nomes como Evo Morales e, mais recentemente, Luiz Arce. Mas o atual presidente, que quer continuar no cargo, está muito impopular por causa da crise econômica.
Morales também quer voltar à presidência, mas enfrenta obstáculos legais, incluindo acusações graves que ele nega. Pois é. O problema é que do outro lado da oposição, a situação também é complicada. Vários candidatos de centro-direita anunciaram suas campanhas, mas nenhum se destacou até agora. Claudio tentou convencer todos eles a se unirem em torno de um nome só e chegou a oferecer, segundo a reportagem, uma quantia bilionária para apoiar essa candidatura única. Mas a ideia não avançou. Mesmo com as leis bolivianas limitando quanto uma pessoa pode doar para campanhas, especialistas dizem que é comum achar atalhos para apoiar candidatos de forma indireta. Claudio afirma que vai respeitar as regras, mas não disse quanto está disposto a investir. E agora ele tem um novo plano. No fim desse mês, ele vai reunir os candidatos favoráveis ao livre mercado em Harvard, nos Estados Unidos. Lá será apresentado um plano de reformas econômicas para a Bolívia, que o próprio Claudio encomendou. Nos bastidores, essa reunião pode ser a última chance de convencer os outros candidatos a desistirem e se unirem em torno de um só nome. Caso isso não aconteça, ele mesmo vai escolher alguém para apoiar com base em pesquisas que encomendou. Meu compromisso com o povo boliviano é tentar unir todo mundo e apoiar alguém que 90% do país possa aceitar, disse ele. Mas até agora, ele não conseguiu avançar muito nesse plano, viu? O analista político Carlos Toranzo, de La Paz, disse que o Claudio pediu unidade e ninguém escutou. E olha, se a gente for analisar esse papel que Claudio está tentando assumir de grande financiador com poder de influência, lembra muito o que aquele sujeito famoso Elon Musk fez nos Estados Unidos, investindo centenas de milhões de dólares em grupos ligados às campanhas de Donald Trump. E eu só ri aqui ao falar o nome dele por causa daquele meme, tá? Só pra deixar claro. E aqui um breve contexto do personagem que a gente tá falando aqui, do bilionário boliviano. Claudio nasceu em 1970 e passou parte da infância em La Paz. Seu pai era geólogo das Nações Unidas e a família se mudou várias vezes. Ele estudou em escola particular de elite e depois foi para a universidade nos Estados Unidos. Ele fez praticamente toda a sua fortuna fora da Bolívia. Ele foi CEO de empresa de telecomunicações Sprint e liderou a fusão com a T-Mobile. Depois ele virou um dos principais executivos do SoftBank, aquele gigante japonês dos investimentos, mas saiu da empresa em 2022 após um desentendimento sobre bônus milionários. Hoje, Claudio é vice-presidente do conselho da Shine, aquela mesmo das Prusinhas, e investe centenas de milhões de dólares em startups da América Latina, mas quase nada em negócios da Bolívia. Parece que está mais interessada na política da Bolívia. Parece. Bom, eu sou o Alan Blanco. E eu sou Nayara Albuquerque. As informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Daiane Pinotti. E aí vocês responderam nos comentários do episódio passado, eu tinha perguntado qual música alguém que não conhece Bad Bunny poderia ouvir e qual foi o último filme que vocês assistiram, pra gente ver se ele foi gravado nos Estados Unidos ou não. Aí Karina Sobreira diz, o último filme que assisti foi O Show de Truman. Já assistiu esse filme, galera? Já, um clássico. O Eric Pereira falou do Piratas do Caribe, o que eu me relaciono muito, pois me lembra Velozes e Furiosos também. Meu Deus, por quê? Não, só por ser um filme nostálgico mesmo, mas eu era fissurada em Piratas do Caribe. Eu acabei de pesquisar aqui, o Show de Truman foi gravado na Flórida, nos Estados Unidos. O Denner Darks disse, como assim Avatar não foi gravado no planeta Pandora? Quer dizer que Perdido em Marte não foi gravado em Marte? A Camille Medina falou do DTMF, eu acho que é assim que fala. Que é aquela música que estourou no TikTok, que ela não usou. Ai, não me faça cantar, por favor. Não, tudo bem. Mas se você ouvir o toquezinho inicial, você vai... Aquela... Deve tirar uma foto. Sim, foi essa. E Milena diz que o último filme que ela assistiu foi Pecadores, do Ryan Coogler, que é um hit. Não conheço esse filme, você assistiu? Eu também não. Mas se ela diz que é um hit, tá dito, né? Boa. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Até o próximo episódio. Valeu, gente. Big beijo.